Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Eu hoje quero trazer uma reflexão que tem como título: Andar no caminho contrário a Deus leva ao juízo e à confusão. E de forma proposital estou com essa camiseta aqui, que tem um mapa mundi, porque nós vamos falar sobre a Torre de Babel, o dia que as pessoas foram dispersadas sobre a terra e dali surgiram as línguas diferentes, os idiomas, além de também as tribos, etnias, nações. Então, por isso, esse mapa mundi aqui de forma proposital. O texto base se encontra em Gênesis capítulo 11, do 1 até o 9, que nos diz assim: Houve um tempo em que os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até os céus. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Ouça o que eles disseram: não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não mais consigam entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Esse texto, como eu citei, marca o início dos idiomas, das novas línguas, das tribos, das etnias. Deus veio e confundiu as pessoas para que pequenos grupos falassem um idioma e os outros não o compreendessem. Assim eles pudessem cumprir com o propósito de Deus de se espalhar pela face da terra. O que nos chama a atenção nesse texto, e o objetivo desta meditação, é mostrar os principais erros do propósito na construção da Torre de Babel. O primeiro erro deles foi a desobediência à ordem divina. O texto diz lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1, quando Noé e sua família saíram da arca: Vão, espalhem-se sobre a terra, sejam férteis, encham a terra. Mas o que eles fizeram aqui em Gênesis capítulo 11, alguns capítulos depois, algumas gerações mais tarde, essa geração má quis inverter o propósito divino de espalhar a terra, povoar a terra. Eles disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre. Vamos ficar famosos e não seremos espalhados. Eles tinham convicção que havia uma ordem de se espalhar pela terra, era povoar toda a terra. A raça humana estava sendo reconstruída depois do dilúvio e eles deveriam povoar a terra, mas eles deixaram claro, o objetivo deles era não se espalhar pela terra. Sempre que o homem tenta estabelecer seus próprios planos fora da vontade divina, invertendo o projeto de Deus, demonstra a sua arrogância, a sua prepotência, e isso é maligno, está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 16. Então a desobediência humana é um propósito maligno dentro do seu coração. Quando nós olhamos em Deuteronômio capítulo 28, nós temos uma série de bênçãos que acompanham aqueles que obedecem ao Senhor. Mas também são 14 versículos falando de bênçãos, mas tem 54 versículos falando de maldições que acompanham aqueles que determinam no seu coração desobedecer a Deus. O segundo erro foi a arrogância humana. Sim, eles foram arrogantes. Assim ficaremos famosos. Observe, eles desejavam os holofotes para si. Quando o homem quebra princípios divinos e quer ser o centro de todas as coisas, não tem como dar certo os seus propósitos. A Bíblia nos diz aliás, a Bíblia ela é cristocêntrica. Jesus ele é o centro de
todas as coisas. Em Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por ele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Temos que ter o cuidado diário de não cometer o mesmo erro. Jesus é o centro da sua vida. Nos seus relacionamentos, tudo é voltado para você? O terceiro erro foi tentar um caminho alternativo para os céus ou para Deus. Aqui eles disseram, uma torre que alcance o céu. Eles queriam estabelecer uma nova religião. É óbvio que os construtores, quando aqueles arquitetos e aqueles engenheiros, quando planejaram aquela torre, eles sabiam que era impossível alcançar o céu com a altura daquela torre. Essa torre era um zigurate, e os zigurates, a arqueologia mostra como são comuns lá na Babilônia, nos tempos antigos, e os zigurates eles eram feitos com o objetivo de, no alto, eles cultuarem deuses. Então o que eles fizeram aqui foi o símbolo da apostasia declarada e afrontosa. É a tentativa de tirar Deus do seu lugar e colocar outros deuses. E não existe outro caminho alternativo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A consequência de todos esses erros, de toda a arrogância, da desobediência e de tentar um caminho alternativo, foi o juízo divino. A própria Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, eles vieram, desceram, eles disseram, desçamos até eles. Veja, fez Deus se levantar do seu trono, nesse propósito, com Pai, com Filho e com o Espírito, e eles vieram para trazer juízo, eles trouxeram confusão, e assim o propósito divino foi estabelecido novamente. Não lute contra Deus, se submeta à sua palavra, se submeta ao seu senhorio, e assim você será conhecido como um discípulo do Senhor. Não tente caminhos alternativos, porque Deus, Ele é bom, mas a